Espremida entre as vistosas vitrines de Piltover, estava a oficina do renomado artífice, Corin Hevek. Famoso por seu trabalho excelente em membros artificiais, os projetos em latão de Corin deixavam as próteses mais bonitas e superiores aos originais. Oriana era sua aprendiz e acabou se tornando uma habilidosa artesã por mérito próprio. Oriana tinha um espírito aventureiro. Mas seu pai, temendo por sua segurança, nunca permitia que ela se arriscasse para além dos limites da vizinhança. Certo dia, notícias de um desastre na cidade de Zaun chegaram até a loja. Uma explosão causou a ruptura de uma tubulação química, liberando nuvens de gás tóxico. Oriana insistiu que queria ajudar as vítimas, mas Corin proibiu. Zaun era muito perigosa. Sendo assim, com o máximo de suprimentos que conseguia carregar, ela saiu escondida até as profundezas de Zaun. Em meio a tanta devastação, Oriana entregou sua própria máscara para uma criança que mal conseguia respirar. Oriana ficou muito doente. Seus pulmões estavam gravemente comprometidos, e não tinham a menor chance de recuperação. Recusando-se a aceitar isso, Corin deu início ao seu projeto mais ambicioso. Um conjunto totalmente funcional de pulmões artificiais. Mesmo com o sucesso na substituição do pulmão, o veneno continuou se espalhando por seu corpo. Pai e filha trabalharam incessantemente para desenvolver novos implantes e próteses para substituir cada um de seus órgãos conforme eles falhavam. Oriana deixava de ser mortal e passava a ser mecânico, até restar somente seu coração. Para impedir que ela se aventurasse tão longe novamente, os pulmões tinham uma chave especial que Corin guardava em seu cofre. Aos poucos, Oriana começou a se sentir desconectada de quem ela era antes. As antigas memórias pareciam nada mais que histórias. Este longo e custoso processo acabou com a fortuna de Corin, forçando-a a mover seu negócio para Zaun. Os longos anos de fome e pobreza trouxeram espasmos agonizantes a Corin. Ele ficou impossibilitado de trabalhar e Oriana passou a tomar conta dos negócios. Os pequenos dançarinos rendiam um bom dinheiro, mas nunca o bastante para pagar pela única coisa que ela acreditava ser a salvação de seu pai, um cristal. Ela recorreu a um barão químico da região para conseguir o cristal Hextech. Oriana pagou o preço cobrado por ele, em vários pagamentos para o barão. E mesmo com o cristal bruto, inacabado e muito poderoso para um corpo humano, Oriana decidiu usá-lo em troca de seu coração. Ela passou semanas se preparando, construindo um orbe mecânico, integrando-o aos seus próprios mecanismos, preparando para abrigar o cristal, para que ela pudesse usar como defesa quando precisasse. Ela não precisava mais de seu coração humano. E Corin, já sem forças, precisava de um coração que nunca fosse tirado dele. Oriana perdeu então seu último resquício de humanidade. Na madrugada, ela pegou a chave que dava corda em seus pulmões, e um único batimento de sua esfera a soldou com firmeza em suas costas. E então, ela partiu para sempre. Corin agora tinha em seu peito a última coisa que restava da filha que tanto amara. Quando acordou pela manhã, encontrou a loja cheia de bonecos. Mas, entre eles, havia um que ele jurou nunca vender. Uma dançarina dourada que não precisava de chave e girava sem parar.